E aí galera, tudo bom com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem. Como vocês já sabem, eu sou Victor Santana. Eu sou Ítalo Marques. E esse é o Noir No Ar. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nosso. Bom, hoje a gente vai estar continuando, como vocês viram, que a gente tá falando sobre o nosso vídeo introdutório, que foi mais de 20 minutos, de Sandman. E agora a gente tá trazendo a parte 2 para vocês. Exatamente. Então a gente vai dar continuidade à nossa análise. Se você tá chegando aqui agora e não sabe do que a gente tá falando, não, sad boy. Isso não é uma série sobre o que você vai ser quando crescer. Enfim, se você quer saber o que a gente ainda tem a falar sobre essa série, é só aguardar aí para depois da vinheta. Bom, eu quero relembrar aqui que se você não viu o primeiro vídeo, vai estar aqui, linkado aqui, eu vou deixar aqui, para que vocês vão lá, assistam ele, vejam o que vocês têm a pontuar e venham com a gente para esse segundo vídeo. Não cair de paraquedas aqui, porque pode ter coisas que a gente fale aqui que link diretamente com o que a gente falou lá. Então é bom assistir como um todo. A gente vem pedir novamente para vocês também, para vocês deixarem um like nesse vídeo aqui, se inscreverem no canal, ativarem o sininho para as novas notificações dos nossos novos vídeos que vão estar chegando por aí, assim como esse que está chegando hoje. Compartilha com seus amigos, com a sua família, que seja maior de 18, com outras entidades por aí. Comenta aqui sua opinião, o que você achou do nosso vídeo, o que você achou da série, enfim. A gente gosta desse apoio de vocês e não custa nada, então vai lá, dá essa moral. Desde já a gente agradece. Bom, jabá feito, bora pro tema. Bom, como a gente já falou, Sandman é uma série que traz muitas reflexões, a gente deixou isso bem claro no primeiro vídeo. E aqui a gente vem trazer mais as nossas opiniões sobre os pontos que são negativos e os pontos que são positivos. Claro, a gente gostou muito da série, mas não acho que ela seja perfeita. Ela tem sim coisas que não são exatamente negativas, mas que podem ser melhoradas. Então, a gente vai começar o vídeo lá no Alto Astral, para não ficar tão mórbido, a gente vai falar dos pontos positivos. Bom, eu acho que a primeira coisa que se pode falar apesar das HQs se passarem em outra época, eles foram muito felizes na adaptação aqui para atualizar a história, sem necessariamente perder a essência e a estética das HQs. E quando eu falo isso, eu tô falando sério, porque tem momentos em que a gente assiste a série e a gente vê que são representações quadro a quadro do que a gente vê nos quadrinhos. E isso é muito bom. Até a fotografia da série, a paleta de cores, evidencia isso. Aquele negócio mais denso, mais escuro, como a gente pode dizer assim. Não só porque tem o selozinho DC, mas... Ao contrário de outras adaptações de Neil Gaiman, feito a gente já falou, que tem outras coisas que adaptaram dele. Duas que pra mim são muito boas são Stardust e Coraline, 2 filmes no caso. E as outras que não foram tão boas assim, que no caso são Deuses Americanos e Good Omens, ou Belas Maldições. Assim, que são as séries da Prime Video, que, bom, tiveram ali uma participação pequena dele na estruturação ali daquela adaptação, mas que a participação dele ali naquela produção já não era muito grande, foi diminuindo com o tempo e aí acabou prejudicando a série, porque Deuses Americanos é um livro que é considerado uma obra-prima de Neil Gaiman, mas o decorrer da série foi perdendo a qualidade e acabou do jeito que acabou. Então, triste, mas é isso. Felizmente isso não acontece aqui, porque eles deram total liberdade para Neil Gaiman opinar sobre o que estava sendo feito ali. Ele não escreveu, ele só coescreveu o primeiro episódio da série, ele não tem dedo dele no roteiro lá, mas ele estava ali por perto, instruindo e dizendo, não faz assim não, faz assim. E ele realmente deu o tom certo para essa adaptação. Ele passa para esse novo formato de televisão, de série, sem perder a essência da HQ, e isso acho que é o ponto mais chave aqui. E deve ser muito por isso que ela não foge da proposta que ele a proposta que ela tem, né? Porque ela não cansa quando a gente tá assistindo. Muito que o que prende a gente é realmente os personagens e o próprio enredo da série, que faz com que a gente se coloque no lugar, e como a gente falou no vídeo anterior. E é um enredo que ele é diferente de tudo que a gente
tá acostumado a ver. Ele não é uma coisa pautada em ação, como a gente já falou. Ele é muito ousado na forma que ele traz a história. Ele cativa você pelo roteiro extremamente bem escrito dos episódios, porque as conversas, elas instigam você tanto quanto instigariam se os personagens estivessem socando uma cara do outro na tela. Na verdade, os diálogos socam a sua cara. O bom da série é isso. Você assiste e você fica levando aquilo ali pra vida. Você termina um episódio e você... Não é uma série que você assiste e que você vai engatar um episódio atrás do outro, não. Você para, enquanto os créditos estão passando ali, você tá pensando, poxa, realmente isso aqui... Você linka com a sua vida de uma forma que vai na sua realidade e isso é incrível. E cada episódio tem uma coisinha diferente. É. Cada episódio funciona de maneira individual. A gente sabe que, até o 6º ou 7º episódio tem um propósito, e do 7º pro 10º tem outro propósito. Mas cada um é independente entre si. É como quem é rato aqui do Noir, desde o começo já deve saber, porque eu já falei isso no vídeo de estreia da gente. Eu não sou muito fã de série procedural, eu não sou muito fã de série que os episódios independem um do outro, mas aqui acho que a proposta dele casa muito com isso. É uma série que cada episódio tem ali o seu foco, tem o seu personagem ali pra desenvolver, a sua subtrama você vai assistindo e você consegue ver a forma como aquilo ali funciona, porque se eles fossem tentar desenvolver todas as subtramas no decorrer da temporada simultaneamente, a série ia ficar uma bagunça, você não ia entender nada e talvez ficasse tudo muito subaproveitado. Não, aqui tem o momento certo de cada coisinha ter o seu espaço e ficou muito bom do jeito que tá. Uma coisa que a gente tem que falar é o fato da série confiar na própria narrativa, nos conceitos que ela tá trazendo pro público e também no ritmo em que a história se desenvolve. Eles fazem isso sem medo de errar. Eles lançam mão ali dos recursos e eles esperam que a série faça sucesso. Claro, foi um tiro no escuro, foi arriscado, mas graças a Deus a série tá tendo o retorno que ela merece ter e isso é incontestável. Bom, eu acho que o que a gente pode falar, como a gente tava falando aqui sobre episódios independentes, a gente tem 2 pontos altos nessa temporada, um seguido do outro, que são os episódios 5 e 6. 24/7 e The Sound of Her Rings, que são 2 episódios que mais colocam as pessoas para refletir sobre o que está acontecendo ali. O primeiro é o do restaurante, que mostra John usando o Ruby para modificar o comportamento das pessoas que estão ali dentro. Então é quase como se fosse um ensaio sobre a natureza humana. Não só ali dentro, mas no que a gente tá vendo, né? No que a gente tá assistindo são ali, acho que são 6, 7 pessoas dentro daquela lanchonete. E ele tá ali modificando aquele comportamento ali dentro, com base nas motivações dele, que é tirar a mentira, tirar a capacidade de mentir das pessoas e ver como elas vão reagir diante daquilo. Então ele vai manipulando aquilo ali e a gente acha que ele tá gostando de todas aquelas relações ali, de como as pessoas estão convivendo, como a garçonete é a força que liga tudo aquilo ali, de como ela é gentil com todo mundo. E a gente tem essa impressão, por quê? Porque nos episódios anteriores ele pegou carona com a taxista, em vez de matar ele viu o lado bom dela, deu um amuleto de proteção e disse: você vai viver. Mas aí a gente vê que dentro da lanchonete ele tá odiando tudo aquilo que tá acontecendo e ele começa a tirar a capacidade de mentir das pessoas e vê tudo desmoronar. Porque quando as pessoas perdem a capacidade de conseguir agradar umas às outras, elas retornam ao instinto primitivo dela, na verdade os 2 instintos primitivos, que é violência e impulso sexual. E é o que acontece dentro da lanchonete. Então você assiste e você fica pensando, caramba, realmente é uma coisa bem complexa a natureza humana, mas ao mesmo tempo você fica pensando em como a vida seria menos dolorosa para as pessoas em questão emocional se a capacidade de mentir fosse tirada do ser humano. Se a sinceridade prevalecesse acima de tudo, muita coisa seria mais fácil, muitas relações seriam mais fáceis. As pessoas se mostrariam como elas são logo de cara e a gente saberia quando a gente não deve se envolver. E a questão de violência, como eu tava falando, foi até uma coisa que eu reparei, no caso, que eu tava falando pra Ítalo, que como isso acontece ao redor do mundo, não só dentro de um bar, que é como a gente vê no noticiário lá, que ocorreram diversos assassinatos e tudo mais, que é uma coisa que me lembra, como referência, né, uma noite de crime, que é uma noite que você tá liberado pra você fazer todo tipo de coisa, que é o que acontece, várias mortes que acontecem no É o mesmo conceito, filme, né? Só que de uma forma diferente. Aqui ele usa o Ruby para manipular
a capacidade das pessoas de mentir. E Uma Noite de Crime é uma noite em que a lei permite que as pessoas tirem as máscaras dela. De certa forma, a verdade está prevalecendo e mostrando a real essência de todo mundo. São duas histórias interessantes, são dois ensaios sobre a humanidade. E isso é muito bom. É um episódio que o Sandman mal aparece, mas é um dos melhores episódios dessa série. Até então. O outro episódio é The Sound of Her Wings, que é o episódio que é focado na morte. Que é um episódio belíssimo de se assistir. Porque a gente tem o primeiro vislumbre ali da morte, que quando você imagina a morte sem entender o conceito dela aqui nessa série, você olha e faz, deve ser um monstro grotesco, impiedoso, que acaba com a vida de todo mundo, ceifa as pessoas. E quando ela aparece, ela é a mais empática, a mais bonita, a mais gentil, a mais alegre, a mais autoastral. E ela começa a conversar com Sandman sobre a trajetória dela até chegar ao que ela se tornou. Porque ela fala que no começo ela achava que o ofício dela era o pior de todos, que ela tinha que acabar com a vida das pessoas e que isso era muito triste e que isso acabava prejudicando o emocional dela também. Até a própria família dela dizia que ela tinha o pior trabalho de todos, né? E aí a gente vê que ela foi amadurecendo essa ideia e que no decorrer da execução do ofício dela, ela começou a entender a beleza da vida. Conseguiu achar o lado bom. Sabe aquela frase clichê que fala que a vida só é preciosa porque termina? É isso. Ela basicamente fala isso sem falar sobre isso. Ela mostra nas atitudes dela, ela chega lá, ela tá presente para todas as pessoas que vão morrer, uma coisa que Sandman questiona ela. Você sempre tá lá, ela faz, não, eu preciso estar. Tem exceções, mas eu gosto de estar lá. Aí quando a pessoa chega no momento de morrer, ela chega, toca no ombro, fala que tá na hora e leva a alma embora. Na maior tranquilidade, na maior serenidade. E isso começa a fazer Sandman repensar também os conceitos que ele tem sobre vida. Tanto que é relembrado também nesse episódio um experimento que Sandman fez com ela sobre conceder a imortalidade a um ser humano. Enquanto ela fala pra Sandman, ele não vai querer morrer nunca. E ele fala pra ela que ele em algum momento vai morrer quando a vida dele começar a dar errado. Daqui a 100 anos ele vai querer implorar pra morrer. Só que ele vai encontrando esse cara de 100 em 100 anos. O cara passa por várias etapas da vida. E mesmo estando todo lascado, ele passa fome, ele fica na rua, ele perde mulher, ele perde a filha. E Sandman chega pra ele, e agora você vai querer morrer, né? Ele, não, eu tenho muito pra viver ainda. Quem tá pensando nisso? Eu não quero e tal. E ele... a gente também vê que o episódio é como se fosse muito uma conversa de Deus com a humanidade, porque ele passa por várias etapas ali do desenvolvimento da humanidade. Ele vai questionando aquele momento mesmo que eles estão passando sobre a questão da escravidão. Que Sandman fala pra ele, você teve direito a escolher o que fazer com a sua vida e agora você tá tolhendo o direito de outra pessoa de escolher também. Nenhum homem deve escravizar o outro. E são discursos, são conversas que colocam muito a gente para refletir sobre a vida, sobre como a gente respeita o outro, sobre como as pessoas às vezes não pensam direito no que elas desejam para a vida delas, e também para a gente valorizar a vida, já que a gente está vivendo numa época em que a humanidade perdeu a fé no futuro, né? Então, qualquer vislumbre que a gente possa ter do lado bom de se viver é válido. E esse episódio traz a beleza dele justamente nisso. Além do relacionamento do próprio Morfeu, né? Porque é a primeira figura que a gente tem como Morfeu tendo um laço de amizade. Tanto mesmo ele sem querer admitir isso. É justamente por isso. Ele conversa com esse cara. No começo ele tá ansiando pelo momento em que ele vai provar que ele tava certo, que o cara vai pedir pra morrer. Só que aí depois do quê? Acho que uns 5, 6 encontros, 500, 600 anos depois, ele criou afeição com aquele cara. O cara já tinha se afeiçoado a ele antes e tinha dito pra ele que ele era amigo dele e tal. E ele fala pra ele, imagina se você ser um amigo, não sei o que, e sai. Mas quando ele volta, e aí ele tá reconhecendo ali que eles têm uma amizade. E aí a gente vê que ele realmente se rendeu à forma daquele homem de ver a vida, de se agarrar à vida. E ele começou a repensar coisas dele mesmo, ou seja, a divindade aprendendo com a humanidade. É muito bom esse episódio. Acho que, mesmo que você não tenha assistido, se você for assistir esses 2 episódios isoladamente, você vai entender tudo e vai valer a pena. Como se fossem filmes. Uma parte também desse 6º episódio que eu acho maravilhosa é a parte em que Sandman encontra Shakespeare. Porque ali a gente vê um pouco da relação do sonho com
os sonhos realizáveis. Ele tem ali uma pessoa que queria alcançar certa coisa na vida dela, que no caso Shakespeare queria ser um dramaturgo, ele queria escrever, ele queria fazer sucesso. Sandman chegou lá, falou com ele e tal, e ali a gente vê que é muito da humanidade caminhando ali, galgando o caminho e ele ajudando a chegar. E o fato de ele ter feito isso com um escritor me pegou de um jeito que eu olhei assim, eu disse, é isso aí, pô. Sem palavras pra isso. Isso aí, eu tô fazendo um comentário mais íntimo meu. Pra do vocês que não sabem, galera, Ítalo é escritor. Uma coisa que a gente não pode deixar de falar é de Matthew, né? Aquele corvo é maravilhoso. O corvo, Matthew, é o gato de Buzz Lightyear. É tipo isso, todo mundo queria um corvo daquele, porque ele tem um alívio cômico da série. E ele é a pessoa que, junto com Lucienne, que é a bibliotecária lá do Sonhar, é responsável por colocar Sandman no caminho mais sensato das coisas. Ele puxa, ele diz, não é assim, não sei o que. Ele questiona. Eles são a razão Até de Sandman, porque quando dele. Sandman é uma pessoa bastante arrogante, ele precisa ali de alguém que puxe ele pro direcionamento certo. E de fato a cena da luta que ele chega lá e ele começa a estimular Sandman a se superar naquilo ali. Vamos, o que é mais forte do que isso? Olha, eu não cheguei até aqui junto contigo pra tu morrer aqui comigo aqui não. Levanta daí. Pro inferno, pra isso foi. E bom, ele é maravilhoso. Uma coisa que por direitos autorais não é mostrado. A gente sabe na série que o corvo é uma alma de um humano que morreu. E aqui a gente tem Matthew, que é a alma de Matthew Cable, que é um personagem de Monstro do Pântano. Mas aí a Netflix não podia falar isso, né? Porque o personagem não é da Netflix, então... Aí que vocês lembram, Monstro do Pântano, Sandman, Constantine, tá aí, Liga da Justiça Sombria. Todo aí, um mesclado aí. A gente também tem as atuações como um ponto forte. A gente já falou de Tom Sturridge aqui no primeiro vídeo, que é a atuação dele como Sandman é maravilhosa. Ele é um personagem bastante cativante, ele é um personagem difícil de interpretar e ele conseguiu fazer muito bem. A gente também pode falar da atuação de David Thewlis, a mesma coisa. É um personagem complexo, é um personagem que tem certa inocência, tem certa crueldade, tem uma motivação totalmente compreensível, ele consegue transitar entre uma coisa e outra muito bem nos discursos dele também, na atuação. A gente também pode falar de Boyd Holbrook, que é o cara que representa o Coríntio, que vem aqui a ser um personagem que, como antagonista, ele apresenta, ele entrega uma interpretação muito boa e ele não pode usar os olhos. E eu achei tanto a vibe de Demolidor, velho. E ele não pode expressar emoções nenhuma com os olhos, porque o personagem simplesmente não tem olhos. E ele conseguiu interpretar maravilhosamente bem. A interpretação também de Jenna Coleman aí, que faz Joanna Constantine. Na verdade, acho que todo o trabalho de elenco dessa série é muito bom. A gente tem certas ressalvas aqui, mas não é necessariamente por causa da atuação, é por causa do que o roteiro dá pro personagem fazer, e a gente vai chegar lá nos pontos negativos quando a gente for falar sobre isso. A fotografia da série é muito bonita, a gente tem que admitir isso, ela é primorosa ali no que ela tem que fazer, ela respeita a estética das HQs, você assiste e você vê ali a fidelidade na imagem. É uma clássica ação de urbanismo presente na série. Eu me senti totalmente contemplado ali, porque a presença dos prédios de antigamente, né? A arquitetura, o quanto traz para a modernidade também, os cenários até no próprio inferno mesmo. O Sonhar é lindo. Aquela cena de início, a sequência que tem o corvo voando para mostrar como é, é muito lindo, muito lindo. Aquelas pessoas desenhadas no próprios portões do inferno, assim, nas paredes, assim. As pessoas presas nas árvores também, quando ele passa. É tudo muito bonito. Os quadros, assim, quando mostra ele caminhando naquela estrada, assim, e o castelo de Lúcifer mais em cima, assim. Muito bonito. Como eles fazem tudo muito ali pra mostrar, tipo, isso aqui saiu de um HQ. Isso aqui é um quadro da HQ pra você remeter aquilo ali. Não muito que bom. A gente esteja falando que o inferno é bonito, tá, galera? Antes que pensem em alguma coisa assim. A gente tá falando da ambientação da série. Não quero conhecer, inclusive. Os roteiros da série, muito bem escritos. As cenas são muito bem dirigidas, então a gente tem ótimos diálogos, ótimas falas. E, claro, uma direção de cena que condiz com isso, né? A gente vai vendo ali a beleza e a exuberância na cena. Tudo age em conjunto para funcionar da forma que tem que funcionar. E isso, sim, é louvável.
Bom, Mas nem tudo são flores, né? então a gente tem que falar, claro, do que a gente acha que poderia ter funcionado melhor nessa série. À primeira vista, eu acho que a gente tem diferenças gritantes na ambientação. Principalmente a parte que precisa de efeitos especiais. A gente vê que eles investiram muito em algumas coisas e pouco em outras. De certa forma que a gente vê aquilo ali no ápice e daqui a pouco a gente olha assim e faz... Parece aquelas séries dos anos 2000 lá, com os efeitos grotescos. A luta de Lúcifer e Morpheus. Aquela cena ali pra mim... Também. Tipo, a construção, o diálogo foi fenomenal. Mas a ação que poderia ter tido, não teve. Mas aí é de acordo com a HQ, é duelo de palavras. Não tem como ser ação. Mas enfim, eu entendo o fato da gente ter essa discrepância assim, de investimento, porque Sandman se trata de uma série que ela não tem muitos cenários fixos. Poucos cenários da série se repetem. Então se eles tentassem ficar investindo mais dinheiro para melhorar cenários que eles só iam usar 1 a 2 vezes na série, seria gasto de orçamento para nada. Então eu acho que isso aí ainda dá pra entender, apesar de que eu acho que eles podem melhorar aí, porque a série fez sucesso e como vai ter uma segunda temporada, provavelmente eles vão ter um orçamento mais gordo, então eles vão poder fazer melhor as coisas lá. Outra coisa que também pode justificar isso é a crise que a gente tá tendo em Hollywood nos efeitos especiais, né? A gente tá vendo muito disso aí nas séries da Marvel e da Disney Plus. A gente já conversou sobre isso aqui, acho que no vídeo sobre Capitã Marvel, a gente já tinha falado. E bom, Tudo porque ninguém quer investir. Ninguém quer pagar os caras pra fazer CGI. e exercem uma pressão com pouco recurso, com pouco tempo, e querem que eles façam o melhor que eles podem. Aquela falazinha do tio de Chris quando ele tá querendo a identidade falsa. Eu posso fazer bom e barato. Como é? Eu posso fazer rápido e barato, mas não bom. Eu posso fazer demorado e tal e bom. Eu posso fazer tal e melhor, né? É tipo isso. Acho que eles podem melhorar sim no decorrer da próxima temporada. Uma coisa também que eu acho que prejudicou a série, eu já tinha comentado isso com o Victor, foi o fato deles pegarem 2 arcos, que são Prelúdios e Noturnos e Casa de Bonecas, para adaptar numa temporada só. Então isso quebrou o ritmo da série no meio, para contar um arco e depois outro, de uma forma que quem está assistindo não consegue se furtar a comparar os 2 arcos para saber qual é o melhor. No meu ponto de vista foi o primeiro, porque eu acho que o arco da Casa de Bonecas não funciona tão bem quanto ele poderia. Ele não mostra tanto a que veio, ele não mostra as consequências que ele poderia trazer, e talvez se eles tivessem feito isso, o arco fosse mais grandioso do que ele realmente foi. Ele, em 4 episódios, consegue ser mais lento do que o outro foi em 6 episódios. E bom, a gente não consegue de fato sentir empatia com Rose, a Vórtice. Eu observei assim, claro, não queria que ela morresse, até porque eu queria que ela encontrasse o irmão dela e teve todo aquele drama e tal. Mas assim, não me pegou da forma que o primeiro arco cativou, entende? A gente tem, claro, momentos muito bons. Nessa segunda parte a gente tem a convenção de serial killers, que é maravilhosa, e como aquilo ali impacta na conversa que Sandman tem com o Corinthians lá no final da série. A gente tem as questões lá dos sonhos, a questão do pesadelo que queria se tornar um sonho, coisas que são muito boas, muito interessantes de se ver na trama, mas que poderia ser melhor desenvolvida. E a gente também tem, claro, acontecimentos nessa segunda parte, nesse segundo arco, que vão reverberar para a história, para o destino da história, e que são importantes. Então, ele é mais fraco que o primeiro, mas ele não é ruim. Mas poderiam ser abordados de uma forma bem melhor. Eu acho que é uma coisa que eu também estava conversando com o Victor. Eles poderiam ter usado um recurso que eles usaram em outras séries que não funcionou tão bem, que foi La Casa de Papel e Stranger Things. A 4ª temporada. Dividir a temporada em 2 blocos, colocar um para ser lançado depois, porque aí a gente teria digerido o Prelúdios e Noturnos, e aí a gente estaria pronto para entrar em Casa de Bonecas, não colocar seguidamente. Seria bem melhor. Seria bem melhor, a gente teria uma perspectiva melhor, a gente teria uma forma de digerir melhor aquela história ali e de refletir sobre o que ela está trazendo, e aí partir para outra. E aí, claro, Neil Gaiman queria uma adaptação que não traísse a essência da HQ. Que forma mais fácil de ser fiel à HQ do que simplesmente separar o arco. Arco 1, Prelúdios e Noturnos. Arco 2, Casa de Bonecas. 2 partes de uma mesma temporada. Claro, a gente sabe que não dava para ter esticado, mas ter tornado um arco só uma temporada inteira, porque Casa de Bonecas não tem fôlego para segurar uma temporada inteira sozinho.
Então seria 2 partes de uma mesma temporada, mas separadas. Maravilhoso. E poderia fugir do que a Netflix quer, né? Se eles estão querendo fazer uma segunda temporada, como já disseram que iria fazer, se a Netflix fosse fazer a primeira do primeiro arco, que foi até o 6º episódio, e depois fizesse a segunda do 7º até o 10º, dividindo em temporadas realmente, não ia ter gás pra terceira. Como tu citou aí, mas não ia ter um... Eu acho que eles gancho. quiseram manter essa coisa com uma temporada só, junta, pra que o gancho do final do segundo arco funcionasse como o gancho da temporada inteira. Só que aí é que tá, a gente vê Sandman não como uma série que precisa de um gancho pra tentar fazer você assistir o próximo. Não, os episódios dela, a estética deles, a forma como eles são desenvolvidos já mostra isso. São episódios quase independentes um do outro, então não necessita de um gancho no final da temporada pra levar você pra outra. Poderia sim ter separado em 2 blocos, separado em 2 arcos, teria funcionado muito melhor. Uma coisa que eu acho que é problemática é justamente o final da temporada. Correram muito com a resolução de tudo aquilo ali naquele último episódio, porque colocaram ali aquele problema do vórtice, se resolveu de uma maneira muito fácil, e aí a gente tinha toda a trama de desejo para acabar com o Sandman também. Tudo que ele fez, ele engravidou Unity lá para criar o vórtice e isso prejudicar o Sandman e tal. Mas acabou que ele conseguiu resolver. A gente teve pouca coisa sobre desejo. Eu achei que ia ser um personagem que ia ser importante na trama, que ia ser mais importante. Ele realmente foi, porque todo o plano dele, você quando toma conhecimento, consegue encaixar de fato que todo o desenvolvimento ali teve coisa que foi por causa dele. Mas isso tudo é resolvido numa cena de 2-3 minutos, num diálogo que eles têm. A gente não tem muito da dinâmica dos personagens e eu senti falta disso. E fica prometendo para a próxima temporada, assim como a questão lá de Lúcifer se juntar com outros demônios para se vingar de Sandman, porque Sandman meio que desafiou, venceu ele e desmoralizou Foi ele lá humilhado. no inferno. Porque é outra coisa que a gente vê que é diferente das HQs, que quando Sandman vai pro inferno para pegar o elmo, ele descobre que o inferno é um poder atriz agora. É Lúcifer, Belial e Beelzebub. E aqui a gente não teve muito disso. Eu acho que é Beelzebub, é Belial que aparece, que é aquele demônio com os olhos lá no final. E talvez seja desenvolvido. Mas aí fica pra próxima temporada também. Então são coisas que eles só pincelaram assim pra dizer, olha, isso aqui existe, isso aqui tá aqui. Poderia ser melhor desenvolvido. Além do a própria batalha paia, né, que eles têm, né? Porque antes de ele ir pro inferno lá, ele fala pra Matthews que Lúcifer é gigantesco em poder, que eu não sou do nível dele, mas quando ele chega lá, ele derrotei. Que nas HQs a luta é contra Coronzon, que funcionaria muito melhor porque é um demônio menor, passível de erro e que tornaria a vitória de Sandman sobre ele muito mais crível do que foi a vitória de Sandman sobre Lúcifer. Até porque, né, um demônio menor ter direito de escolher o superior dele para representar ele numa batalha é uma coisa que eu olhei assim e eu disse, gente, é assim? É? Pois é. Poderia ser melhor. Assim como também o personagem de Gwendolyn, quando a gente falou lá de atuação. Poderia ter sido melhor, por quê? Porque a gente tem um Lúcifer extremamente nerfado para poder fazer o que é necessário ali para o enredo. Então isso meio que tolhe a capacidade de grandiosidade da atriz, porque eu sou acostumado a ver Gwendolyn em Game of Thrones lá como Brienne, e ela é uma atriz muito boa, mas aqui o personagem limitou ela. Então acho que por conta disso, por conta do roteiro, ela fica aquém da atuação dos outros personagens. E a caracterização de Mazikin, tu gostou? Lembra muito a de Mazikin de Lúcifer, né? Quando ela mostra a cara de demônio dela lá, que é deformada de um lado só. Mas assim, também é uma personagem que praticamente não fez nada, né? Ficava ali de vaso no canto da sala olhando as coisas acontecendo. Aí a gente entra na mudança da série em relação às HQs, coisas que eles mudaram, que a primeira de todas, como a gente já falou aqui, Coríntio ter sido elevado ao posto de antagonista principal aqui, o vilão principal dessa série. Ele não é, ele é simplesmente uma criação de Morpheus nas HQs. Ele serve como vilão ali no arco da Casa de Bonecas, só no arco da Casa de Bonecas, mas aqui na série a gente vê ele interagindo com todos os personagens que vão cruzar o caminho de Sandman na tentativa de destruir ele. Então de todos os personagens ele é o que se configura como o real vilão ali daquela temporada. Já nas HQs a gente vê ele como a obra-prima de Morpheus, que é chamado de espelho sombrio que vai refletir as coisas que a humanidade não confrontará. Ele fala isso na série, inclusive.
E aí a gente vê que é aí o propósito do pesadelo. Inspirar aquilo que o ser humano não quer confrontar para buscar ser melhor. Bom, a gente tem também aí a parte de Lord Magus ou Roderick Burgess, que é mostrado na série que ele tem o propósito de capturar a morte para querer ressuscitar o seu filho, quando na HQ na verdade não é isso que acontece. Ele quer capturar a morte para que ele possa obter a vida eterna, tanto é que ainda fala um pouquinho disso na série, que ele tá querendo isso, que ele tá pedindo isso para Morpheus, mas né, ele não consegue. Na série, Lucien encontra Morpheus depois que ele escapa lá do cativeiro de Burgess. Já nas HQs, quem encontra ele é Gregory, a gárgula de Caim e Abel. E aí Caim e Abel cuidam dele para ele recuperar a saúde dele. E ele só consegue recuperar as forças quando ele absorve as cartas de comissão que ele fez anteriormente. Mas aqui na série ele absorve a própria gárgula para conseguir o poder necessário para ele começar a procurar os pertences dele, as ferramentas dele. E isso é um momento que eu não gostei muito de Morpheus quando ele absorveu a gárgula, mas depois ele foi lá e deu um ovo de gárgula novo a Abel para que substituísse aquele absorveu. Nas HQs, deixa subentendido que quem faz isso é Caim, ele que deixa o ovo para Abel com a gárgula, não é Sandman, mas na série eles optaram por fazer isso. Irving ou Gervin. A gente também pode falar sobre Jed, que é o irmão de Rose, que é a Vórtice, que na série ele tem o costume de sonhar que ele é um super-herói chamado Sandman. E nas HQs não é exatamente assim. Nas HQs ele sonha e ele vai pra dentro de um falso sonhar criado por dois pesadelos para fugir da realidade abusiva dele, onde ele é salvo por um super-herói que ele chama de Sandman. E esse super-herói é Hector, o marido morto da melhor amiga de Rose. Então ele engravida ela também, lá como ele faz na série e tal. E, bom, esse bebê também vai reverberar mais na frente nos quadrinhos. Aqui a gente tem esse sonhar sendo criado por um pesadelo, que é Gaut, que é um pesadelo que quer se tornar sonho. E ele meio que ajuda Jed a fugir da realidade triste que ele vive lá com aqueles pais adotivos. E, bom, a gente tem uma trama desenvolvida aí em torno desse pesadelo também, sobre como ele não quer ser apenas aquilo que ele foi criado para ser, né? John Dee é internado pela mãe no hospital, na série, e a gente entende essa mudança da HQ para a série, porque por direitos autorais não era possível fazer do jeito que é nas HQs, que é o fato dele estar internado no asilo Arkham, nos quadrinhos. Porque a Liga da Justiça capturou ele, pegou a Pedra dos Sonhos e internou ele lá. E aí a gente não pode citar a Liga da Justiça e não pode usar o asilo Arkham numa produção da Netflix, então acharam esse meio termo ali para fazer a história funcionar. Tanto que, em certo momento, também a gente tem Sandman indo atrás da pedra dele, lá do Rubi, a Pedra dos Sonhos. Na sede da Liga da Justiça, onde ele encontra o Senhor Milagre e o Caçador de Marte, que tem aparição na HQ também. E por questões de direitos autorais não foi possível fazer isso. Mas a gente tem aí as formas que eles usaram e funcionaram muito bem para adaptar a série para o que é. Assim como o Matthew também não ser nomeado de fato como um personagem de Monstro do Pântano, que eles não poderiam ter feito isso. Outra coisa também sobre John Dee se deve ao fato de que nas HQs ele quer usar a pedra para enlouquecer o mundo todo, a ponto de todo mundo aceitar ele como o rei do mundo inteiro. Aqui ele simplesmente quer acabar com a mentira do mundo porque ele cresceu sendo enganado. Eu acho que funcionou muito melhor da forma que foi na série. E assim, eu vou lhe matar! Sabe por quê? Porque eu fui tapeado! A gente vê que nas HQs também ele não deixa a Rosemary viva, a taxista que dá carona pra ele mata ela. E aqui eles optaram por não fazer isso, ele deixa ela viva lá. E protegida. Mas por que ele protege ela? Ele dá o amuleto porque ela diz que o que ela mais tem medo de fazer é morrer. E ela mente pra não morrer. Aí ele dá o amuleto e diz, você não vai mais morrer, pra ela não mentir. É tudo coisa do propósito dele. Eu acho que a gente já falou tudo que engloba a série. O único adendo que a gente tem a fazer é sobre o agradecimento que a gente pode fazer a Deus por essa série não ter ido parar nas mãos da HBO Max, porque talvez ela nunca tivesse chegado a ser lançada, devido ao fato de que a gente está passando por essas crises. A gente tem o cancelamento de Batgirl, a gente tem a insegurança a respeito de Super Choque e de Besouro Azul, que estão aí patinando para serem lançados e que pode ser que também não venham a ser lançados. E que Sandman, por ser uma produção que exigia muita densidade de roteiro, muita densidade de efeitos especiais,
em um momento em que a HBO tá investindo pesado em A Casa do Dragão, que ela não tem esse cacife para conseguir manter duas séries grandiosas simultaneamente. Ela tem aí A Casa do Dragão e ela tem PLL, que é uma série que tá um pouco abaixo em questão de orçamento, mas que faz sucesso. E aí ele consegue contrabalancear essas duas. E meio que ia passar um pouco da mesma vibe de Sandman. Exatamente. E PLL vai acabar antes de A Casa do Dragão estrear. Mas é uma série com orçamento mais baixo, então dá pra colocar ali. Tudo certo. Mas assim, eu acho que se tivesse ido parar nas mãos da HBO Max, pelo que eles estão querendo fazer, pelo que eles estão dizendo, em se inspirar no plano de 10 anos de Kevin Feige pra Marvel, Sandman não tem uma proposta de coisa grandiosa de ação para que eles queiram investir no projeto. Então talvez a série não saísse se tivesse nas mãos dele. Então, graças a Deus, isso não aconteceu. Aí a gente não ia ver mais uma série de Sandman. A gente ia ver uma série de Constantine. Que é uma coisa que eu gostei na série. Porque desde que eles estavam conversando lá com o cara que foi o pacto que ele fez com a morte, que quando eles estavam conversando lá, chegou a mulher do reino que ela era uma Constantine. Então, desde o início, a família de Constantine tá junto com os deuses também. No momento em que eles estão mostrando lá o cara imortal, ela não aparece também pra eles. Assim, é uma série que precisava ser adaptada assim, ficou muito boa do jeito que tá. É uma série que vai ser muito comentada aí, como uma das melhores do ano, com certeza. E que merece o conhecimento que ela está tendo. Talvez ganhe premiações sim, por atuações, com certeza. E assim, levando em conta que a DC tem mais baixos do que altos em questão da adaptação, graças a Deus que Sandman veio aí à luz para ser mais um ponto forte do estúdio. Então é isso, essa é a nossa opinião sobre a série. A gente espera que vocês tenham gostado. Se vocês concordam com a gente, comenta aí embaixo. Não esquece também de dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho se você ainda não foi inscrito. Compartilhar aí com quem você sabe que assistiu a série, que gosta de Sandman, que gosta do universo DC. Ou até quem não assistiu e deveria assistir. Coloca aí pras pessoas, manda aí pra elas, vai apoiar bastante a gente. É uns toques aí, manda pelo WhatsApp, vai ajudar bastante. E é isso, se você é novato aqui no Noir, vai ter mais vídeos linkados aqui no card para você conhecer mais sobre o nosso trabalho aqui. Se você é veterano, a gente te agradece por ter visto esse vídeo até aqui, por estar nos acompanhando. Se você é novato, mais uma vez, seja bem-vindo. A gente espera que vocês, sendo novatos ou veteranos, voltem para mais. Estaremos esperando vocês e até lá, tchau!